Queridos, a paz do Senhor Jesus. Olha eu de volta aqui mais uma vez para a glória de Deus. Deixa eu me sentar por aqui para a gente falar das grandezas, das maravilhas do Senhor. Queridos, saudação de paz em Cristo Jesus. Aqui mais uma vez quem fala é o diácono Leandro, não é? Cantor Leandro Andrade. Estamos por aqui, né? Cabelo cortado, né? Na lista. Queridos, esse é meu tipo de corte de cabelo, certo? Tem uma listinha aqui, ó. E chegando mais uma vez com aquele sorriso no rosto e dizendo que até aqui nos ajudou o Senhor. Quem disse isso foi o profeta Samuel. Quando ele colocou uma pedra em Mispa, ele colocou aquela pedra, ungiu e disse que o Senhor tinha lhe ajudado até aquele momento, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Então o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos honrado com a sua presença, com a sua magnitude de misericórdia e longânima, né? E estamos por aqui mais um dia qual fez o Senhor. Dia 30 de maio de 2024. Ó, falta só um dia, que é amanhã, se Papai do Céu permitir, dia 31. E após o dia 31, dia 1º de junho de 2024. Amados, Deus seja louvado para todo sempre. Glorificado e exaltado seja o Senhor. Chegando aqui com mais esta oportunidade a qual nos concede o Senhor na manhã desse dia. E para mim é um privilégio, é uma honra, a satisfação de poder compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Bendito é para todos sempre. Amados, são exatamente 25 minutos para as 9 da manhã. São 8h35 da manhã. Eu tenho 25 minutos para a gente fazer essa gravação aqui. E eu acredito que Deus ele vai nos dar uma palavra. Muito obrigado, meu amor. A minha esposa acabou de botar um copo com água aqui pra gente. Caso precise, a gente venha hidratar a nossa garganta. Querido, para mim é uma honra, é um privilégio de estar com os santos para juntos, unidos e reunidos, glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Logo mais fazer aqui, ó, tirar esse espelho da cara aqui agora, para ficar mais chique, para a glória de Deus. Amados, deixa eu falar algo aqui da parte do Senhor para nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, irmão, a Bíblia diz que aquele que estiver em pé, ele cuide para que não caia. Existem várias formas de você se fortalecer na presença do Senhor, não é? Então essas formas para você se fortalecer no Senhor é a leitura da palavra de Deus. Está aqui a Bíblia Pentecostal e harpa cristã. Essa Bíblia, eu tenho ela desde 2009, se não me falha da memória. Deixa eu dar uma olhadinha nela aqui, se é isso mesmo, irmão. Essa Bíblia aqui foi um presente que me deram, é isso mesmo. Olha lá, 12/5 de 2009, olha aqui, ó. 12/5 de 2009. Tá lá o meu nome lá, ó. Olha lá, ó. Amém? Pertence ao irmão Leandro. Deus é fiel. E tá aqui, ó. Ainda botei aqui, ó. Obrigado, Senhor. Tá aqui a data. 12/5 de 2009. Quer dizer que foi dia 12 de maio desse mês, não é? Deus tem me proporcionado essa oportunidade. Faz muitos anos que eu tenho essa Bíblia Sagrada. E eu tenho também alguns livros, né, de teologia.
onde também eu fiz teologia para a glória de Deus. Deus me deu um pouco de conhecimento e eu louvo a Deus por essa oportunidade. 5 minutos e 23 segundos já de gravação. Vamos ao que interessa. Eu falei que existem várias formas de você se fortalecer no Senhor. Lendo as Escrituras Sagradas, orando, se consagrando, né? Lendo as Escrituras Sagradas, orando, se consagrando, não é? E bendizendo o nome do Senhor, andando em sinceridade, sendo reto em todos os seus caminhos. E aí você vai avante, você vai amadurecer, você vai se fortalecer, você vai ser cheio da graça e do conhecimento da palavra. Então eu queria dividir com você um texto bastante conhecido, que a gente vai entrar em 2 livros do Novo Testamento. A gente vai entrar em João, Evangelho de João, capítulo de número 8, e vamos entrar em Romanos, capítulo de número 5, certo? Primeiro a gente vai entrar no livro de Romanos e depois a gente vai entrar no livro do Evangelho de João, ok? Sem mais delongas, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Davi. Deus possa continuar abençoando a vossa vida em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Jó Dias. Deus abençoe também grandemente a sua vida, meu irmão. Tamo junto. Quero louvar a Deus pela vida do irmão José André. Deus continue abençoando esse homem de Deus. Quero também engrandecer ao nome do Senhor pela vida do nosso irmão presbítero André José, irmãos. Deus continue abençoando esse servo de Deus. Também não posso esquecer da nossa irmã Roberta. Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. E seja uma bênção para a glória de Deus. Também não posso esquecer do nosso irmão Roberto Alves. Deus deu vitória a esse homem de Deus, esse servo de Deus. Estou muito feliz, querido, pela sua vitória. Deus possa te dar sabedoria, estratégia, seja humilde, certo? Para que você possa ter o seu casamento aí brindado pelo Espírito Santo. Converse, seja uma pessoa que tenha um diálogo com a sua esposa, certo? E eu acredito que a conversa é a melhor coisa para um casal. O diálogo é a melhor coisa para um casal. Vá desaparecer sua mente com a sua esposa. Vá para um shopping, vá para uma sorveteria, vá para uma praça, certo? Vá passear, irmão. Não é pecado, viu? Ir para um shopping, certo? Ir para um shopping, ir para uma sorveteria, uma praça de alimentação, ir para uma praça onde tem paisagem para conversar, dialogar, falar das grandezas de Deus sobre as vossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão Roberto Alves. Estou feliz de coração, tá bom, amado? Quero louvar a Deus pela vida da minha sogra, Rosângela, que sempre está por aqui ligadinho com a gente. Deus continue abençoando essa serva de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do meu auxiliar, meu cunhado Danilo Dias. Deus possa continuar abençoando a vossa vida. A minha esposa está ali na frente, certo? Está estendendo roupa. E estamos aqui em intuito de dizer ao irmão que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Vamos entrar no texto bíblico. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, depois Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Isso.
Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até a Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, que havia de vir sobre a terra para perdoar todos os pecados e apagar de todos os homens a culpa por intermédio de Adão, que foi o primeiro homem a pecar. Então a culpa caiu para cima de Adão até a chegada de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chegou, aí a graça tomou conta, louvado seja o nome do Senhor. Então entenda que Paulo ele agora aqui está falando de uma figura narrativa desde o homem chamado Adão, e chegou até a pessoa de Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Está falando aqui quem vem, quem a vir e veio foi Jesus. Então quando Jesus chegou, aí as coisas mudaram. A morte agora passou a ter vida. O pecado passou a ter perdão do que era praticado. Mas passou a ter perdão e passou a ter vida quando a gente se entrega a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Porque o nosso corpo existe três, né? São três tipos de corpos. É tronco, cabeça, não é isso? E corpo. Então o crente ele tem esses três requisitos: corpo, alma e espírito. Cabeça, tronco e corpo, irmão. Então Paulo ele aqui ele nos fala que a morte ela passou a reinar desde Adão, chegando até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram. Aí você diz, qual foram esses que não pecaram? Foram aqueles que foram designados para levar as boas novas ao povo de Israel. Quem eram? Os profetas. Semelhantemente, eles tinham pecados, mas porém eles não praticavam, porque ele tinha um serviço. E esse serviço lhe ordenara que eles não pecassem. Aí eles eram utilizados para, como eu posso lhe dizer, para despertar o povo que estava sobre a prática do pecado. Então entenda que o pecado veio de Adão até Moisés. E semelhantemente até aqueles que, tá aqui, que não pecaram, a semelhança da figura daqueles que havia de vir. Houve sacerdote, houve sumos sacerdotes que não pecaram, mas também houve sacerdote, sumos sacerdotes que pecaram, irmão. Então entenda, até a vinda de Jesus, a morte ela palhava sobre a terra, tomava conta e dominava. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Isso é bom, irmão. Evangelho de João, capítulo de número 8. Irmão, o negócio é tão bom, é tão maravilhoso.
você vê e se depara com uma situação, a Bíblia não descreve, mas alguns falam que essa mulher que foi apanhada no ato de adultério, ela tinha por seu nome Maria Madalena. A Bíblia não descreve isso, certo? Que esta mulher que foi apanhada em adultério fora ou era Maria Madalena. A Bíblia não descreve. A Bíblia descreve que a tal mulher, que era prostituta, chamava Maria Madalena, mas a Bíblia não diz que é essa mulher do capítulo 8. Então a Bíblia nos diz, e pondo ela no meio, disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? Aí a graça apalhou, irmão. A graça tomou conta. Isso dizia eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecados, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E aí? Quando ouviram isso, saíram um a um, começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e vendo que ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai em paz. Aí ele deixou uma ordenança: e não peques mais. Quando a gente vem para Romanos, a gente entende que Paulo diz que o salário do pecado, no capítulo 6, versículo de número 23, é a morte, irmão. Quanto mais você pratica, você se distancia de Deus e do seu Espírito. Porque a Bíblia nos diz o seguinte, olha o que é que a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Você tem que entender que o pecado é o que Paulo disse no capítulo 3 e o versículo de número 23. Todos pecaram e restituídos estão da glória de Deus. O que é da glória de Deus? Se distanciaram, não se aproximaram das grandezas e das maravilhas que Deus pudera fazer em sua vida. Então entenda que Paulo está dizendo aqui, queridos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Nós somos justificados porque nós confessamos as nossas iniquidades e pecados mediante a presença do Espírito Santo e dos homens. Se você olhar em Mateus capítulo número 10, versículo 33, Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, se vós não me confessar diante dos homens, também eu o não confessarei diante do meu Pai que está no céu. Deu para você entender? Em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 20, a palavra de Deus diz que aonde houver um, dois ou três reunido em seu nome, o Senhor está presente. Deu para você entender? Aonde houver um, dois ou três. Então tá eu e a minha esposa ao lado.
No capítulo de número 20, versículo de número 18, do mesmo evangelho de Lucas, a Bíblia diz: o que é concordado na terra será concordado no céu. Em Mateus diz que um será tomado e o outro será deixado. Deu para você entender isso? Então entenda que a figura do pecado é que nos distancia de Deus. E quando a gente reconhece a soberania de Deus, aí a graça palha sobre a nossa vida. O homem está deste jeito porque ele não quer andar na graça, ele não quer andar na palavra, ele não quer andar na vontade de Deus. E o pecado que ele pratica é que distancia ele da pessoa de Deus. O pecado, se não me falha a memória, no grego, significa dolos. Essa palavra está no grego, dolos. Dolos são pessoas culpadas, irmão. E culpada por quem? Pelo pecado. O pecado na vida do homem, ele faz com que o homem seja desobediente, ofensivo, malvado. Olha que palavra, isso está no grego, viu? A palavra malvado, isso está no grego. A palavra malvado, ela está no grego, mas me fugiu da mente esta palavra, malvados. Então, quando o homem está no pecado, o pecado distancia o Espírito Santo da pessoa dele. Mas quando eu e você dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que nada somos, tudo é dele, para ele, por ele são todas as coisas, aí a gente entende que o Espírito Santo, ele palha sobre o nosso coração. Mas não é esse coração que bombeia sangue, é a nossa mente. Por isso que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 18 e diante, ele fala do escudo, ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala da espada, que é a palavra. Entendeu? E em Efésios capítulo de número 5, versículo 22, aí você vai ver o dom do Espírito. Você vai ver o dom do Espírito que paira sobre a vida do homem. Aonde não há inveja, aonde não há porfia, aonde não há intriga. E quando você vê esses tipos de pessoas, parece que eu estou doutrinando hoje aqui, irmão. Fuja, meu querido, enquanto há tempo. O pecado, ele pode lhe afastar de Deus. Mas se você der crédito à palavra, tenha certeza que a palavra, ela vai germinar em teu coração, ela vai trazer alegria. Oh, aleluia! Ela vai trazer solução para o teu problema. Deus vai agir em prol e benefício da tua vida. Você não será mais a mesma pessoa. O agir de Deus sobre a tua vida vai ser totalmente diferente. Muitos não veem você diferente. Ele agora só quer ser o super crente. Ele agora só quer ser o tal. É não, queridos. É Deus na sua vida. Porque se você viver de toda maneira, de todo jeito, o Espírito Santo, ele não palha sobre o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, ele diz: fugir da aparência do mal, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor bramando, como leão, procurando a quem possa tragar.
Então o dom do Espírito Santo é amor, é paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança. Tudo isso aí é obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então entenda que o amor de Deus para com a minha vida e a sua vida, ele tem que ser completo. Não adianta procurar solução na casa do irmão, na casa da irmã, na casa de B, na casa de C. Dobre seus joelhos, busque aquele que pode lhe responder e trazer solução para a tua vida. Engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre. Não é fácil, irmão, ir para essa tela aqui e dizer que Jesus é bom, Jesus salva, liberta, transforma, prepara e leva para o céu, irmão. Não é fácil. Mas eu venho aqui nesta manhã, nessa noite, nesta tarde, o horário que você for ver esse vídeo, eu venho como boca de Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto, porque dias maus já estão acontecendo. Aqui no meu estado de Recife, em Pernambuco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, uma mãe, veja que obra demoníaca, uma mãe matou uma criança envenenada de 10 meses. Ela colocava sobre o congelador da geladeira. Até onde, irmão? Iremos